Então, aí é só dar um okzinho, a gente deixar registrado. E vamos então para os informes. Bom, acho que todos os que estão aqui já participaram, né? Acho que não precisa explicar sobre como funcionam os círculos, viu? Tá bom? Ou não? Precisa? O Chico falou que sim. Não precisa? Ah, tá. Acho que Beleza. todos já sabem. Eu acho que todo mundo está aqui já ouviu alguma vez, né? E aí começamos, então, pelo de recursos e processos. No recursos e processos, a gente discutiu, nos últimos encontros, a utilização de um imóvel de um dos membros do grupo para servir de abertura do CNPJ, apenas como endereço fiscal. Continuamos o debate do cenário ideal, do plano de necessidades, né, tanto no que envolve a questão de infraestrutura e imóvel, comentado também principalmente pela visita do Chico ao supermercado Madrid, e visitamos a Feira da Reforma Agrária para prospecção de potenciais fornecedores barra produtores. E estamos tendo também reuniões com o pessoal da QIMI para testar o sistema do Udu, né? Esse sistema seria um sistema de loja, né, de controle de estoque e de ponto de venda. E também para entender o que mais pode ser oferecido dentro disso para a gestão da cooperativa. Bom, do Relações, temos que o Instagram aumentou de 760 para 766 seguidores. A pesquisa de viabilidade, temos 387 respostas, aumentou uma resposta. Temos camisetas, né? Já temos telas e protótipos das camisetas e estamos planejando o encontrão da serigrafia para a produção de mais, né? Utilizamos algumas na feira, inclusive do MST, e inclusive a gente, né, não teve um espaço próprio para divulgação, mas andamos pela feira com identificação da Gomo e abordando quem parecia ter curiosidade, né? Então, tivemos algumas pessoas aí com pirulito e com panfleto. Nos fez ter novas perspectivas de como divulgar a Poupa em evento, com ela ainda sem existir de verdade, e pensar como vamos acabar concorrendo com outras propostas de cooperativas que já existem. Diretrizes de comunicação ainda estão em desenvolvimento, e panfletinhos, né? Temos esses panfletinhos carimbados com um novo QR Code que direciona para a nossa pesquisa de viabilidade e, inclusive, utilizamos na feira. Identidade. O Círculo de Identidade, ele está realizando o estudo da tradução do manual da Park Slow, Woodcock, com adaptações para a nossa realidade e uso de linguagem inclusiva. A previsão de término é em setembro, mas eles estão ligeiramente à frente do planejamento. Temos também um informe de coordenação. Atualmente, estamos considerando que somos 29 pessoas fundadoras do grupo. Na última mexerica, estávamos na fase de organização do orçamento dos próximos 6 meses e já temos ele pronto. Esse orçamento inclui os gastos com a abertura do CNPJ e gastos com divulgações. Faremos em breve o primeiro levantamento do financiamento com interessados em financiar a Gomo, né, nessa fase pré-abertura. Bom, agora o que a gente iria propor é que todo mundo que possa abrir a sua câmera, abra a câmera para a gente fazer uma fotinha, fazer um registro aí do nosso encontro da mexerica de hoje. Se o Bruno e o Vinícius puderem abrir rapidamente a câmera, por favor. Bom, não sei se o Vinícius está aí, mas, ou se ele Sim. pode, Peraí, mas... eu sou lenta, peraí. Command Shift 3 ou 4? 3. Não, E... abri. Vai abrir? Eva! Vinícius está no escuro, tadinho. Pronto! Aê! Será que ele é dos meus que botam o filho pra dormir? Vinícius, vamos lá. Um, dois, três e já! Mais uma. E mais uma. Pronto. Meu Deus. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vinícius. Bom, então vamos iniciar então a nossa pauta de hoje, né? Então o assunto que escolhemos abordar
Na mexerica de hoje foi a questão participação por residência, né, que na Park Slope eles chamam de household. Então, o ponto central é, todos da casa trabalham, e aí iremos iniciar uma apresentaçãozinha. Júlia vai colocar na tela? Júlia vai compartilhar. E o Chico começa com a nossa explanação. Sim. Vamos para o entendimento primeiramente. Uhum. Júlia, você coloca na tela? Como tá aí? Tá mutada, mas... Posso colocar, um segundo. Coloca aí. Beleza. Então, já vou Então, falando aqui, só para a gente ir entendendo a coisa. Essa é uma questão, então, lembrando, né? A Park Slope é a nossa referência mais antiga e meio uma das mais fortes. Ela já tem 50 anos, são 14 mil pessoas hoje em dia. Então, eles começaram lá nos anos 70, em 73, e eles adotaram, a partir de 75, um entendimento em relação a essa questão da participação por residentes. O Joe Holtz, aliás, um dos fundadores, contou que foi a única Assembleia Geral deles que teve violência física, digamos assim, brigas, de fato, e que se dava por uma questão de uma mãe solteira questionar o seguinte: ela tinha 2 filhos e ela trabalhava na Park Slope e consumia na Park Slope. E tinha também, por exemplo, um outro casal que tinha um filho e que um deles trabalhava e eles todos, né, usufruíam da Park Slope. Porque o que eles entendem? Que se você está usufruindo da comida, do que é vendido lá na Park Slope, você tem que, de alguma forma, ajudar também, ou seja, trabalhar. Então, antes não tinha esse entendimento da participação por residência, que nada mais é do que, se você está participando da Park Slope, eles têm esse entendimento, as pessoas maiores de 18 anos que moram com você devem trabalhar também, participar também, porque elas também terão acesso aos frutos que a Park Slope consegue, então os preços bons, os alimentos frescos e tudo isso. Tá tudo certo aí, Júlia? Tá, beleza. Tá, E me dá um aí, segundo só. tá bom. E aí a gente também ficou intrigado com isso no sentido de, tá, mas como vocês controlam isso? Como que se dá exatamente? Mas só para entender, então, isso quando a gente fala de participação por residência, é esse entendimento de quem deve participar de uma residência. Então, por exemplo, isso. Eu moro com o meu marido, então, na regra da Park Slope, tanto eu quanto meu marido teríamos que trabalhar o turno, cada um seu turno, de 2 horas e 45 a cada 6 semanas, que é o que eles têm praticado hoje em dia, porque eles são muitas pessoas. E aí, como a gente vai ver, na Laluve e na Rizoma tem outros entendimentos. Então, eu vou começar falando aqui da Park Slope. O Renê está apresentando aí, a gente está vendo isso, perfeito. Então, vamos lá. Participação por residência, afinal, se eu trabalho, as pessoas com quem eu moro podem comprar. Então, tem entendimentos diferentes. Tem desde um entendimento de eu moro com o meu marido, eu trabalho na cooperativa, meu marido pode ir lá fazer as compras, isso seria uma coisa. Outra coisa é, eu posso comprar normalmente e trazer para minha casa, o meu marido vai consumir, sendo que ele não trabalhou também. Então, é esse conceito de participação por residência, a regra de quem pode comprar dentro, né, na Gomo Coop, que a gente vai aqui explorar as outras possibilidades para falar um pouco de como seria na Gomo, na nossa realidade. A gente vai vender apenas para as pessoas cooperantes. Só que as pessoas que moram com uma pessoa cooperante podem comprar na Gomo também. Exemplo, uma pessoa que seja companheira de uma pessoa cooperante poderia fazer compras na Gomo ou ela necessariamente precisaria cumprir um turno de trabalho também? Segue aí. Então, como eu estava dizendo, Park Slope. E aí lá na Park Slope tem no manual deles a seção 1D, a regra de participação por residência, household, que diz o seguinte: a Coop define residência como uma residência com 2 ou mais pessoas adultas, com mais de 18 anos, que compartilham todas ou parte das responsabilidades domésticas. Todas as pessoas que vivam juntas e tenham mais de 18 anos de idade são obrigadas a ingressar na Coop. Não há exceções a esta regra.
A Coop vende muito mais do que comida, portanto, para se beneficiar regularmente de nossos preços baixos, é necessário contribuir com sua mão de obra. É uma questão ideológica, para construir um ambiente em que todo mundo que usufrui da Park Slope também constrói ela conjuntamente, então faz o seu turno de trabalho. Todas as pessoas residentes em uma mesma habitação estão vinculadas ao nosso sistema de cooperantes. Isso significa que a situação de uma pessoa cooperante afeta a situação de todas na habitação. O que acontece? Se você se inscreve, isso não ficou tão claro quando eu conversei, troquei e-mails com o Joe, quando a gente conversou com ele, como eles fazem esse controle. Ele falou, o clima não é de ficar indo atrás da vida das pessoas, mas ele falou que se a gente sabe que aquela pessoa mora com outra pessoa, a gente coloca essa outra pessoa como uma pessoa cooperante invisível, fantasma, no sistema. E aí eles pedem para a pessoa que se inscreveu, fala, olha, a gente precisa que o seu companheiro ou a pessoa que mora com você venha trabalhar também. E se a pessoa não vem trabalhar, a outra pessoa fica impedida de participar realmente. As duas áreas mais comuns que podem afetar a capacidade de fazer compras de sua habitação são o trabalho e os pagamentos de cooperantes. Se a pessoa cooperante for suspensa por causa de turnos atrasados ou dinheiro devido, isso afetará a capacidade das outras pessoas da habitação de fazer compras. A boa notícia é que toda pessoa cooperante tem direito a um período de carência de 10 dias como consequência da suspensão, seja a suspensão resultante de algo que você ou uma das pessoas da mesma habitação devem. Então, eu moro com meu marido e aí eu faltei um turno. Teoricamente, no sistema, se o meu marido vai lá fazer as compras, ele não pode entrar, vai ser negado, porque a residência dele está em falta com um turno. E aí, tem esse período de carência, eu posso entrar com pedido de carência, aí tanto eu quanto meu marido podemos fazer as compras, mas o fato de eu não ter trabalhado o meu turno vai afetar também o meu marido, a pessoa que mora comigo e que é considerada a residência ali. Então, esse núcleo da residência é importante para eles. Esse período de carência permite aí tudo mais. Então, obrigatoriedade. Pode ir. Todas as pessoas de um mesmo núcleo domiciliar devem trabalhar. A mesma regra desde meados dos anos 70, quando teve essa briga que eu falei. Turno de trabalho não é transferível, então eu não posso trabalhar 2 turnos de trabalho para a pessoa que mora comigo poder consumir. Adultos ocultos, como eu falei, as pessoas mentem, não é possível saber quantas, creem que seja minoria. Ao receber denúncias, eles conversam com os trapaceiros e pedem a inscrição de adultos ocultos como cooperantes. Diante de recusa, pedem que saiam da Coop. Aquilo que eu falei, os adultos ocultos se eu estou escondendo que eu moro com uma outra pessoa, de alguma maneira eles ficam sabendo e aí eles abordam, falam, olha, a gente sabe que você mora com uma outra pessoa, essa pessoa precisa trabalhar também. Mão de obra suficiente. Reduzir drasticamente o valor gasto com despesas de pessoal para que os preços possam ser mantidos baixos. Então, quanto mais gente trabalhando, mais mão de obra a gente tem na Park Slope, né? E o caso da mãe solteira. Tenho 2 filhos, uma vida difícil, e eu conheço casais na Coop que juntos fazem a mesma quantidade de trabalho que eu faço na Coop a cada 5 semanas. Que é isso que foi essa briga entre uma mãe solteira, que tinha 2 filhos, e outra, ela colocando a situação dela, e por que deveria mudar, porque na época eles não faziam dessa forma. Por escolha, a PSFC ignora que as crianças comem, ainda que seu consumo gere trabalho. Então, essa é a Park Slope. Eles têm esse entendimento. E agora a gente vai entender uma outra forma que é a La Louve de Paris. E aí a Júlia que vai falar? Né? Eu vou falar primeiro da La Louve e depois da Rizoma. A La Louve em Paris, na França, e a Rizoma em Lisboa, em Portugal. As duas são baseadas, né? São inspiradas na Park Slope, mas cada uma à sua forma, decidiu por flexibilizar um pouco esse modelo da Park Slope, né? A Park Slope eu acho que é a mais rígida entre essas 3 que a gente está abordando hoje. Então, vou começar pela La Louve, de Paris. Eles não obrigam as pessoas cooperantes de um mesmo núcleo familiar a participar da Coop, mas eles incentivam fortemente, então não rola essa obrigatoriedade. O turno de trabalho, assim como na Park Slope, não é transferível, então eu não posso trabalhar 2 turnos para que uma outra pessoa possa fazer compras no meu lugar, né, por mim. E eles têm o conceito de attached people, que, né, a gente traduziu como pessoas agregadas. Então, um adulto da residência, da mesma residência, pode comprar na cooperativa sem ter que trabalhar. Mas é preciso provar que essa pessoa mora junto com uma pessoa cooperante.
Aí a gente ficou conversando sobre se esse conceito considera uma família que só tem duas pessoas adultas morando na mesma residência, né? Então ficou uma certa dúvida sobre se o adulto dessa residência, se um adulto cobre um outro adulto ou se um adulto cobre todos os outros adultos da mesma casa, né? A gente acabou entendendo que é um adulto cobre um adulto. Então, se a casa tem, por exemplo, 3 pessoas, apenas 2 poderiam fazer compras lá. Eles consideram a realidade familiar moderna, né, das pessoas. Então, às vezes, não é factível que todas as pessoas da residência trabalhem, né, na cooperativa. E dizem que isso nunca causou grandes problemas e que as pessoas estão felizes assim, né, que é um bom modelo para eles também, porque gera aumento de vendas e evita que as pessoas mintam, como na Park Slope, né, eles tiveram essa conversa com o pessoal da Park Slope, contaram desse modelo e o pessoal da Park Slope falou, tem caso em que as pessoas mentem, então o pessoal lá da La Louve optou por esse modelo também porque eles não querem que as pessoas tenham que ficar inventando subterfúgios e ocultando pessoas da mesma moradia. Tem uma problemática nesse modelo que não considera formas de agregação contemporânea, né? Então, segundo esse modelo, o conceito de família ou relação afetiva pressupõe que pessoas necessariamente vivam na mesma residência e não abrange muito a realidade atual de pessoas, né, da mesma família ou, enfim, em relações afetivas que moram em, em casas diferentes, né? Então, eles precisam provar que moram juntos, mas às vezes as pessoas não moram juntos e essa comprovação de residência, né, a comprovação de residência não necessariamente comprova uma agregação afetiva, né? Ou uma família, enfim. Que talvez para nós isso não sirva. A Rizoma também flexibiliza. Vou começar a falar da Rizoma, que é essa outra cooperativa em Lisboa, em Portugal. Também é mais recente, baseada lá na Park Slope. Quem pode comprar lá são apenas pessoas cooperantes, mas eles têm uma exceção interessante. Então, acompanhantes de cooperantes, acompanhantes não cooperantes, podem fazer compras se eles entrarem na cooperativa com uma pessoa cooperante. Então, cada pessoa cooperante pode levar uma pessoa acompanhante não cooperante. Eles também prevêem casos de substituição permanente para compras. Então, se uma pessoa cooperante, por exemplo, não pode fazer compras na Rizoma, porque os horários que a Rizoma abre não são viáveis para essa pessoa, ela pode nomear uma outra pessoa, uma pessoa da família, né, um amigo, para que ela seja a pessoa que vai fazer compras permanentemente para ela. Da mesma forma que na Park Slope e na La Louve, o turno de trabalho não é transferível, então não posso trabalhar para que outra pessoa faça compras. E eles fazem uma observação interessante em relação aos filhos. Alguém acabou de fazer um comentário aí no chat sobre isso, que popou aqui para mim, mas não deu tempo de ler. Os filhos até 14 anos são bem-vindos para fazer compras, usando o cartão, o número de pessoa cooperantes, e tem uma observação que 14 anos é o mínimo legal para se tornar cooperante. E eles dizem que a partir dos 14 anos querem que os filhos façam parte da cooperativa, inclusive como pessoas cooperantes, para que sejam parte não só da força de trabalho, mas também das escolhas da cooperativa, né? Que possam participar de assembleias, que possam ser membros ativos da cooperativa. E aí, eu acho que eu encerro essa parte do apanhadão geral das cooperativas. Então, o Chico fez da Park Slope, a gente passou por La Louve, por Rizoma, e aí tem conversas que a gente já teve sobre esse assunto aqui na Gomo, sobre as quais a Marília vai contar. Então, nós já abordamos isso, bom, de maneira, acho que pontual em diversas reuniões, mas sobretudo em 3 AGs, que eram as nossas assembleias gerais com mais gente, com pessoas dos 3 círculos, né? E aí as coisas que apareceram, que todas as pessoas de uma residência, e aí a gente precisa checar isso, mas
parece que no Brasil precisam ser acima de 18, Lore, por uma questão legal. A gente precisa ver se uma pessoa. Ai, gente, eu vou chorar. A gente precisa descobrir se uma pessoa menor. Você pode emancipar seus filhos. Eu fui emancipada com 15 para receber uma herança, uma fortuna incrível da minha mãe. Você pode emancipar seus filhos. Fica a dica. Então, é que essas pessoas, todas as pessoas de uma residência acima de 18 anos devem trabalhar. Essa é a regra da Park Slope. Eita. Isso, pronto. Daí, peraí, eu tô um pouquinho confusa aqui, gente, porque mudou um pouquinho a configuração. Desculpa, é que toda vez que eu mudo do chat para apresentação, ela acho que a apresentação mexe. Deixa eu ver Não, se- não é você, não, mas tudo bem. acho que é. Tá. Então, e aí então existe esse princípio ético, né? Quem se beneficia do que a cooperativa propicia contribui com o seu trabalho, né? Desde que se forem pessoas acima de 18 anos. É preciso encontrar esse equilíbrio entre o giro de mercadorias e a força de trabalho, né? Na Park Slope, a PSFC, gente, é a Park Slope Food Coop, tá? Ela é coerente com a proposta de valorização do trabalho, né? Então, todas as pessoas trabalham para poder comprar, né? E também eles entendem que isso fortalece essa relação de pertencimento, né? O contrário disso geraria assimetria no tratamento de cooperantes, mas eles atentam para exceções para promover equidade. E aí, a exceção, a gente pode até já falar aqui rapidamente, porque o Chico acho que não chegou a mencionar, que se uma pessoa está doente, né, tem ali e atesta a sua condição e a impossibilidade de realizar trabalho e inclusive a compra, uma outra pessoa da residência pode sim fazer a compra por ela. Então, essa pessoa fica livre de contribuir com o seu trabalho, tá bom? Então, só compra quem trabalha, afeta na segurança, né? E eles contam com o bom senso no cumprimento de todo mundo da casa trabalhando. A possibilidade da Laluve de mais uma pessoa comprando, né? Existe, né? Então, uma pessoa que não trabalha na cooperativa, não fez treinamento, enfim, deve ter notícias da cooperativa pela pessoa companheira, ela pode ir à Laluve sem a pessoa cooperante e fazer as compras, né? A gente pode pensar nessa possibilidade de mais uma pessoa, da gente ter pré-requisitos muito nítidos, né, para que essa pessoa trabalhe. Gente, tudo isso aqui foram coisas levantadas nas conversas, né? Acho que tá nítido isso. Então, por exemplo, a pessoa ser acima de tantos anos, e aí a gente pode definir isso em estatuto, sim, né? Essa pessoa mais um poderia, Lore, ser acima de 14 anos, né? Passar por boas-vindas, né? Então, passar por um certo treinamento, comprometer-se com os princípios da cooperativa, etc. Teríamos que ver o que é isso. Sobre o turno de trabalho, será que ele pode ser transferível? E aí, gente, eu tenho uma pulga na orelha. Eu sinto que na Park Slope tem pessoas que transferem sim seus turnos. No documentário eu me lembro nitidamente de ter uma mulher cujo marido, cujo companheiro não está disposto a trabalhar e por isso ela fazia 2 turnos sempre, né? Para poder dar conta da pessoa que mora com ela. Eu vou achar esse trecho do documentário e vou puxar. Compensação por outra pessoa, né? Essas pessoas agregadas na residência, elas poderiam ser consideradas e elas poderiam ser compensadas por uma cota que não fosse a do mesmo trabalho. Essa foi uma sugestão de uma pessoa, né? E aí a pessoa sugeriu algo como acrescentar 15 minutos. Será que a gente acrescenta 15 minutos por pessoa na residência, né? E houve uma outra pergunta que é possível pessoas agregadas temporárias, né? Seria possível, por exemplo, meu irmão mora em outra cidade, vai passar 3 meses em São Paulo, na minha casa. Será que eu posso colocá-lo como uma pessoa que vai lá fazer compras,
né? Só durante esse período de 3 meses? Então, como que a gente vai ver isso, né? Próximo slide. Qual é a diferença? Assim, existem pessoas que vão na Park Slope e fazem compras grandes. Para isso, digamos que a pessoa faça geleias em casa. Então, ela vai lá na Park Slope e compra um monte de fruta. E aí, a única coisa que a Park Slope pede é que essa pessoa ligue lá, se comunique com o departamento de vendas e fale: vou precisar de 5 engradados de manga, né, para fazer chutney. E aí, essa é a única condição que a Park Slope coloca para comprar grandes quantidades. Então surgiu a pergunta, dentro das nossas discussões, qual é a diferença dessas compras volumosas, eventualmente para um processamento artesanal, uma produção artesanal, da compra para múltiplas pessoas dentro de uma casa, né? Existe uma diferença? Porque tudo indica que nós vamos permitir que pessoas comprem volumes maiores na nossa cooperativa. É muito interessante para a gente que a gente venda mais, né? Então, se a pessoa tem uma produção de pão artesanal, que ela compre a nossa farinha orgânica, sei lá eu, né? Então, tudo indica que vão ser permitidas essas compras maiores na Gomo, né? E uma compra para muitas pessoas de uma residência, de um só cooperante, qual é a diferença, né, disso? Mudança de política. Sim, isso a gente isso, nada disso que a gente defina agora precisa, enfim, e seguir com a cooperativa até o fim dos tempos. A gente pode entender o que funciona, o que não funciona e eventualmente fazer ajustes, né? Alguém quer para si esse papel de fiscalização, né? No caso da obrigatoriedade de trabalho por todas as pessoas adultas de uma residência, como que a gente vai fiscalizar isso, né? Vão ter sanções? Quais serão essas sanções? Existe, então, essa possibilidade de denúncia, né? Que a Park Slope menciona. Então, no caso de ficarem sabendo de que existem outras pessoas, né? A gente vai abrir essa possibilidade de fazer uma denúncia, né? Isso vai para um conselho, ou vai para o conselho disciplinar, que nós teremos, provavelmente, né? Existem diferenças muito marcantes na realidade de Nova York, de Paris, de Lisboa e de São Paulo, e que a gente precisa considerar isso, né? Talvez a gente precise entender qual é a realidade da moradia em São Paulo, ou quais são as realidades, porque são bem diversas também. E, eventualmente, realizar uma pesquisa, né? Dentro desse universo de pessoas que vão compor a Gomo, talvez fosse uma pesquisa para a gente até lançar no Instagram e pedir para todo mundo que está seguindo a gente responder, sei lá eu. Qual que é a conformação dessas residências, né? Então, e pensar também numa diferença conforme a faixa socioeconômica da pessoa ou das famílias, né? Será que a regra da Park Slope não acaba, aqui no Brasil, não acabaria penalizando famílias desprivilegiadas em habitações multigeracionais? Então, por exemplo, a gente tem, na realidade das periferias, avós, mães, filhos e netos, né? Então, netos da avó, mas filhos da mãe, numa mesma residência. Então, essa avó que já cuida das crianças pequenas, ela também seria obrigada a trabalhar na nossa cooperativa, sendo que talvez seja a mãe que esteja disposta, enfim. Então, como é que isso vai se dar dentro da nossa realidade? Acho que foi isso que nós debatemos, gente. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, Vinícius. Agora é exatamente o momento de fazer perguntas, gente. É uma rodada de dúvidas. Você falou que na França eles incentivam. O que seria esse incentivo? O incentivo é, gente, para a nossa cooperativa ser saudável, a gente precisa ter muita gente trabalhando. Quanto mais gente trabalhar, menos talvez cada pessoa individualmente vai poder trabalhar no futuro aqui dentro da cooperativa. Então, existe esse trabalho de educação, de conscientização do que é esse trabalho coletivo que se deseja fazer.
Então, assim, não existirá um incentivo financeiro, nem é um incentivo moral, né? Bora, gente, vamos trabalhar na cooperativa que vai ser melhor para todo mundo. É nesse sentido. Gente, eu É vou que eu pedir acho só que tem. por uma questão de ordem, quem quiser fazer perguntas, a gente vai fazer uma rodada de perguntas e de reações, acho que levante a mão. Então, nossa primeira fase, né, dentro dessa questão do entendimento, eu acho que é de dúvidas, né? Dúvidas do que foi apresentado em relação aos modelos, né, as estratégias de cada uma dessas cooperativas, né? Da Parkslope, da Laluve, da Rizoma, e de como a gente está entendendo que possa funcionar aqui no Brasil. Então, aí, vou passar primeiramente para a Júlia. Júlia, é dúvida ou é reação? É uma resposta à dúvida do Ah, Vinícius, na tá. verdade. Fechou, então. Por favor, pode fazer. É, é que eu acho que existe também uma diferença entre. Eles incentivam, mas eles não obrigam, né? Então, enquanto na Park Slope é uma condição, né? Então, se você quiser fazer parte da cooperativa e você mora com outras pessoas adultas, é uma condição, é uma obrigatoriedade para que você faça parte da cooperativa, que todas as pessoas adultas trabalhem na cooperativa e sejam pessoas cooperantes. Na La Louve de Paris, eles não obrigam, eles incentivam. Então, eles fazem uma, né, campanha de educação, como bem disse a Marília, fala, olha, gente, é importante para que a cooperativa funcione, para que seja um ambiente legal, né? A ideia é que todo mundo colabore, mas é um incentivo, não é uma obrigação, não é uma condição para você fazer parte da cooperativa em Paris, na La Louve, entendeu? Acho que tem essa diferença também entre a obrigatoriedade e o incentivo. Valeu, Júlia, obrigado. Chico, por favor. É só continuando isso, na prática, acho que esse incentivo também seria, por exemplo, quando você entra na cooperativa, você tem uma reunião de boas-vindas que vai explicar todo o funcionamento. E aí, nessa reunião, coloca-se a informação: olha, aqui a gente espera que, se você mora com as pessoas, seria muito legal se as pessoas também viessem para a cooperativa, também viessem trabalhar, já que ela vai usufruir dessas coisas. Já na Park Slopes, eles explicam: gente, existe uma obrigatoriedade de que, se você mora com outra pessoa, ela precisa cumprir um turno também. E colocam dessa forma. Legal. Eu vou fazer tirar uma dúvida como cooperante aqui. Eu achei curioso, né, acho que até a Loris escreveu no chat sobre a questão dos 14 anos. Então, antes dos 14 anos, tipo, o filho vai lá, pega a carteirinha do pai ou da mãe e passa na hora de fazer a compra como se o pai ou a mãe estivesse fazendo a compra. E aí, depois dos 14 anos, ele vai ter a própria carteirinha e aí ele vai comprar como se ele mesmo estivesse fazendo a compra. Foi isso que eu entendi. Tô certo? Tô errado? Eu acho que tem uma diferençazinha. Antes dos 14 anos, esse jovem ou essa criança irá de fato acompanhado com os pais, né? Eu entendo que essa é a pessoa mais um, não é isso, Júlia? A partir dos 14 anos, é esperado que essa pessoa se associe à Rizoma. Eu não tenho tanta nitidez em relação a isso. Se a pessoa tem 13 anos, ela não pode ir lá sozinha e comprar. Não sei mesmo. Júlia, tem essa Eu entendo informação? que pode, É, né? pelo, eu entendo que pode. Eu entendo que ela pode, é discricionário, é uma decisão familiar ali, né? Se ela pode ir sozinha ou se ela não pode. A questão é que a partir dos 14 anos, ela tem que ser declarante, né? Ela é uma pessoa considerada uma pessoa adulta e aí deve fazer parte da Rizoma como pessoa cooperante e não como filha ou filho de cooperante, né? Sim. Mas se ela vai sozinha ou não para fazer compras antes, eu acho que é uma decisão familiar, assim, de Tipo, acordo com cada família. a Rizoma não barra, né? Tipo, minha mãe mandou vir comprar pão aqui na Rizoma, eu tô com a carteirinha dela. Não, você não pode entrar sem a sua mãe. Me parece que não, Não não é é isso. nesse. Acho que não, acho que não. Tá, beleza. Vou ler aqui que o Vinícius fez um comentário. O levantamento da composição familiar pode ser colocado nos questionários obrigatórios dos novos interessados.
Vinícius, você quer explicar um pouquinho melhor? Quer abrir seu microfone e fazer? Eu acho que a gente já Não, pode. aqui, eu Pode. quando entrei no grupo, me fizeram várias perguntas. Eu acho que poderia incluir essa da composição familiar, não teria problema nenhum. Eu Ah, não me lembro legal. se é questionário ou se é formulário. Naquela pesquisa, né, que tem. Pesquisa, isso é. Tá. Isso. Na Ah, pesquisa a gente pergunta sobre se a pessoa tem filhos, quantos tem, mas a gente não pergunta sobre outras pessoas que moram com ele. Realmente, poderia ter lá. bom, gente, alguém mais tem alguma dúvida? Júlia, você tem alguma dúvida? A gente pode passar para uma rodada de reações. Em relação a esse comentário do Vinícius, ah, eu não sei exatamente como, porque isso não ficou muito bem explicado numa resposta do Joe, na entrevista que a gente fez com ele, né, no bate-papo, que ele fala, as pessoas mentem, né, em relação a quantas pessoas adultas moram na casa com você e tal, mas ele comenta que tem, quando você vai preencher o questionário para entrar na cooperativa, que tem esse é um questionário novo que de alguma forma visa evitar que as pessoas mintam, né? Então eu não sei exatamente, a gente pode até perguntar para ele com maiores detalhes, né, sobre como funciona esse questionário, se ele pode mandar um modelo para a gente, mas eu acho que vai bem nessa direção que o Vinícius estava sugerindo, de olha, quantas pessoas, quando você está entrando, quantas pessoas moram com você, quantas são adultas, né? Deixar isso já de entrada, mas Legal. Bruno? Vocês me escutam? Sim. Uma coisa que ficou para mim, não sei se eu entendi errado, mas eu não posso, digamos assim, trabalhar para que outra pessoa possa ter acesso. Eu estou certo ou estou errado? E uma pessoa que não pode trabalhar, eu não posso fazer isso? Pelas regras lá da Park Slope, da Laluf e da Rizoma, exato, é isso que você está falando. Você não pode cumprir o Tá. turno por alguém. Isso. Eu pergunto mais no sentido de, às vezes, a gente pode estar morando, sei lá, ou conhecer alguém que está numa situação de vulnerabilidade e isso possa ser uma situação que a pessoa, ela não precisa nem ser da família, mas muitas vezes, né, você mora perto de alguém ou conhece alguém que pode estar precisando daquilo, mas é só uma dúvida minha. Obrigado. Bom, gente, Marília e Chico, a gente entra numa fase de reações ou vocês ainda têm algum comentário e dúvidas? Não. Então Eu a vou gente no encerra entendimento. aqui a dúvidas e acho que a gente parte então para reações sobre a apresentação. Pode Eu tenho passar. uma coisa de entendimento ainda, só. Fechou. Imagina. Vai lá, Maria. Bruno, acho que é bem importante isso que você fala, porque é rede de apoio, né? E a gente precisa, às vezes é um amigo nosso, às vezes é uma pessoa que a gente conheceu na cooperativa, se tornou amiga, entendeu a realidade da pessoa, pode ajudar e quer ajudar. A gente mencionou, e acho que faltou isso na lista de aspectos, porque não fez parte de uma reunião, mas a gente já mencionou nas nossas conversas sobre essa questão da residência que a gente poderia ter um banco de horas, você entende? Pessoas que eventualmente podem trabalhar mais, cria-se um banco de horas e pessoas podem acionar o banco de horas com algumas justificativas, ou sei lá o que a gente cria de critério para essas pessoas acessarem banco de horas, né? Eu acho que a gente tem que realmente pensar nessas possibilidades todas. A gente está sempre, claro, que contando que a gente vai ter gente suficiente para fazer o giro de tudo que precisa acontecer dentro da cooperativa, né? Mas o que eu queria falar era outra coisa. Eu queria lembrar que na Park Slope, e aí eu falei tudo isso e esqueci. Droga, peraí. Na Park Slope, eles ficam parecendo muito duros, mas na verdade eles não são tão duros, gente, né? Existem várias circunstâncias em que eles entendem que há impossibilidade de trabalho e fazem um rearranjo. Mas não era isso que eu ia dizer. Chico, fala aí, quem sabe eu lembro. Uma coisa, né, que o Bruno falou, por exemplo, da questão de, tem alguém que está em vulnerabilidade, eu queria ajudar tal. Acho que é muito importante entender que, no caso da Park Slope, é um entendimento ideológico, acima de tudo. É construir um espaço em que as pessoas que usufruem também constroem. Isso não significa que você não pode fazer uma compra e dar uma festa, um jantar, e usar e todo mundo vai consumir esse negócio, por exemplo.
não significa que eles vão saber se você comprou e deu para sua vizinha alguma coisa, você compra alguma coisa para sua vizinha sempre. Não é essa a questão, é o espírito, se você for pensar como lei, pensa como espírito da lei. É a ideia de que todo mundo está contribuindo para que esse lugar exista. E se você está constantemente usufruindo disso, ou seja, você mora com alguém, por exemplo, eu fico pensando, eu não sei como é lá, se já teve caso de república. República, as pessoas moram juntas e elas às vezes não dividem as comidas com as outras pessoas. Então não faria muito sentido essa pessoa ter que trabalhar também. Então tem esse entendimento. Mas eles são um pouco esquerda antiga burocrática, se for pensar nisso. Porque acho que eu li em algum lugar que teve um casal que se separou e a menina ficou atrelada ao cara, tipo, o cara não fez o turno dele, e aí ela não podia comprar, mas eles já não estavam mais juntos, mas ela não tinha outro comprovante de endereço para comprovar que não estava mais morando com ele. Então, pode dar um chabu aqui, um chabu ali. Acho que aí abre-se as possibilidades de entendimento e de particularidades, né? Mas é isso. Eu lembrei o que eu queria falar, gente. A parte falou que parece dura, mas ela não é tão dura. E essa questão de pessoas acima de 18 anos estão excluídas dessa regra os jovens indo para a vida universitária, né? Porque é muito comum a realidade deles lá, dos jovens saírem de casa para fazerem enfim, o high school em outro lugar e fazerem a universidade em outra cidade, né? Ou, enfim. Então, assim, entende-se que um jovem universitário não precisa estar trabalhando na Park Slope, considera-se que é importante que ele esteja estudando, que essa pessoa esteja estudando, e daí, enfim. Então, a regra tem zonas de acomodação, né, para a realidade. Legal, gente. Vamos tentar finalizar, então, essa fase de entendimento para a gente poder explorar, que eu acho que é importante explorar também. Vinícius, é alguma dúvida ou questão de entendimento Não, ainda? na verdade, é só um comentário, porque tem uma questão legal, eu não sei como é que é nos Estados Unidos ou na França, que aqui no Brasil, vamos dizer assim, eu lido com algumas cooperativas de produção. Se a mulher quiser ser sócio, o marido quiser ser sócio, eles são dois sócios, entendeu? Então fica complicado, por exemplo, se só o marido for o sócio, a gente obrigar uma pessoa que não é sócia, mesmo que more com ele, seja pai, seja mulher, a assumir obrigações, entendeu? Então, talvez aí, só um comentário, só uma questão legal. De como obrigar a pessoa a se filiar também, é isso, né? Impedir que ela Eu acho usufrua da que cooperativa. se a gente for fazer essa regra para quem mora junto vai ter que se filiar também. É legal, acho que bom, entrando aí já de repente numa exploração, acho que é importante ter até de repente um ponto a se levar para o jurídico, como a gente poderia, né, obrigar a pessoa que mora junto a fazer parte da cooperativa, ou até de repente falar, ó, isso é um motivo válido para cancelar o seu cadastro caso você não se filie, ou que nem na Parkslope, né, bloquear a pessoa de poder consumir, né, e vai que, sei lá, o cara é advogado, aí ele se injuriou lá, e aí ele mesmo entra com processo contra a cooperativa, então é um ponto legal. Eu não sei se alguém tem alguma exploração antes de mim, mas eu queria fazer uma exploração como cooperante. Eu fiquei pensando ainda nesse caso da criança de 14 anos. Muito doido. Se a pessoa pode ir com a carteirinha e comprar, quer dizer que então bom, é lógico, existe uma permissão de que uma pessoa diferente compre lá, né, no lugar do titular, mas também eu fiquei pensando que isso pode acontecer até na parte slow, né? Porque imagina se tem, sei lá, 10 mil cooperantes dentro daquela loja, entrando e saindo. Pô, as pessoas que fazem a gestão também estão mudando. Não tem como saber se aquela pessoa de fato é cooperante ou não. Se ela tiver a carteirinha e, sei lá, mesmo que tenha a catraca, ela passa na catraca e na hora de vender ela mostra a carteirinha e se não tiver foto nessa carteirinha, ela vai se passar por quem ela quiser que seja, né? Então, tipo, é que nem eu pegar a carteirinha do Chico e ir lá no CP treinar,
ou nadar, ou alguma coisa, se não tivesse foto, né? Então, eu ia passar lá e aproveitar, e tá tudo certo, né? Inclusive, eu já fiz isso com carteirinha de outras pessoas. Então, assim, é um ponto a se considerar também. Então, além das pessoas mentirem se moram com outras pessoas ou não, se a gente optar por, não, nessa casa, todo mundo que estiver nessa casa e estiver vinculado com essa pessoa precisa trabalhar porque ela está usufruindo de da cooperativa e toda compra gera trabalho. Eu acho que é uma frase excelente que a Park Slope traz, né? Toda compra gera trabalho. É importante ter consciência disso. Mas se as pessoas já podem mentir, né, na hora de dizer se moram com outra pessoa ou não, também como controlar na hora da venda, né, no acesso e na venda. Então é um ponto também interessante a gente levar em consideração. Gente, então eu vou passar pro Chico, diga lá. Eu acho que a questão da foto já mata isso daí. Se a pessoa tá lá no caixa, olhou a foto, olha a pessoa e fala, esse daqui não corresponde a você, pode ter uma questão aí. E acho que na questão dos filhos pode ter um cadastro, né? Você cadastra, põe o nome e fala, filho, quando você for lá, vai com o seu RG, para mostrar que é você e tudo mais. Em relação à exploração já do que eu penso para Gomo, eu acho que a gente começaria como a Park Slope, que é sem o household. Não que a gente vai ter que esperar que tenha uma briga violenta numa AG para mudar. Mas aí, a partir do momento que as pessoas entenderem que isso é importante, eu adicionaria. Eu acho que eu faria igual nesse sentido. Ainda não entrando em se teria outra pessoa junto, se pode, não sei. Mas eu faria como a gente imaginou aí da Lalu, né? Na reunião de boas-vindas, falar: olha, a gente entende que todo mundo aqui está usufruindo desse espaço. Então, a gente pede, a gente convida veementemente, se vocês moram com outras pessoas, que as pessoas venham trabalhar também, porque elas vão usufruir disso, elas fazem parte disso. A gente vai ficar muito feliz de recebê-las aqui, delas também fazerem parte e terem essa consciência de onde está vindo o produto delas, o que elas estão consumindo também de alguma forma. Eu acho que e até porque é isso, né? Em questões econômicas, é melhor isso, que é mais gente consumindo, assim. Não fica isso. O melhor é que, se você for pensar financeiramente, o melhor é que as pessoas comprem cada vez mais. Então, se você quiser comprar para o seu vizinho, tá ótimo. Perfeito. Nesse sentido. No sentido da ideologia é que aí não faz sentido tanto, porque a gente está querendo construir a coisa. Mas eu não teria apego tanto a esse aspecto especificamente da ideologia ou da construção, e começaria com essa questão de falando só que as pessoas poderiam vir trabalhar, mas não ser obrigatório. Alguém mais? Acho que pode, vou chamar individualmente, acho que tem um pouquinho de tempo, então vou pedir para a Marília fazer a sua exploração depois da Júlia. Eu tenho essa sensação também de que não faz, assim como a Park Slope não abriu com essa questão da residência, da exigência, da obrigatoriedade de todos na residência trabalharem, eu acho que a gente deve começar assim também. Eu sei que lá a opção foi por essa decisão que me parece um pouco drástica, né? E eu entendo que ela é drástica, com as acomodações, né? Por uma questão ideológica mesmo, como disse o Chico. Mas eu sinto que, assim, não faria muito sentido a gente ter essa postura dentro da nossa realidade, né? Eu sinto, inclusive, um desconforto em relação a isso. Eu sinto como mencionou o Vinícius, é, quem é essa instituição para obrigar que, por uma decisão minha, outra pessoa tenha que tomar a mesma decisão? É uma coisa meio esquisita, né? E eu entendo, e acho que sim, a gente vai ter que ver essa questão do mais um, se ela vai ser para todo mundo, se ela vai ser para situações em que a pessoa precise de um apoio, né? Pessoas em licenças médicas, pessoas, enfim, em momentos da vida que pode até ser isso, pessoas trabalhando e estudando. Será que essa não é uma condição em que a gente pode liberar uma pessoa, né? Entendendo também que a pessoa não vai ficar estudando eternamente, né? Mas que isso é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Então,
Acho que vai ser muito importante a gente ouvir as pessoas que estão dispostas a participar dessa cooperativa, qual é a realidade delas, né? E a gente conseguir fazer uma reflexão a partir daí. Obrigado, Marília, Júlia e depois Lorena. Concordo com a Marília em relação com o Vinícius, né, em relação a essa. É uma questão de identidade mesmo, né, da cooperativa. Você fala, olha, para você entrar aqui, você precisa que todo mundo da sua casa faça tal coisa. É muito impositivo, mas para além dessa questão de ser impositivo, eu tenho a impressão de que, no nosso caso, pelo menos por enquanto, a impressão que me dá é um pouco contraproducente, porque eu acho que afasta as pessoas, porque não corresponde muito à realidade da, dos núcleos familiares, assim, né? As pessoas distribuem tarefas domésticas também, né? Então, tem um que é o responsável pelas compras, o outro que é responsável por isso, o outro que é responsável por aquilo, e você obrigar duas pessoas para fazer parte da cooperativa, obrigar duas ou mais pessoas a todas se comprometerem com isso, eventualmente pode fazer com que a gente perca pessoas bacanas e interessadas, e aí, para além de ser identitariamente como cooperativa, eu acho que um pouco segregador, assim, de certa forma, segregador não, né, mas muito impositivo, a gente perde força de trabalho, mesmo que seja dessa uma pessoa numa casa de 4 adultos, a gente perde força de trabalho, a gente perde giro, né, de pessoas que querem comprar e não vão poder comprar porque ou não podem, ou porque as outras pessoas não estão interessadas mesmo naquele núcleo familiar. Isso pode acontecer também, como nesse caso como que você falou, Chico, das pessoas, dos estudantes que moram juntos, gente, me fugiu a palavra agora. Adultos República. ocultos. Não, Ah, República, isso, República. da República. Nossa, sumiu da minha cabeça. E acho, para além de ser uma pena, eu acho que pode ser prejudicial. Então, ainda que eu entenda e até seja um pouco romântica essa ideia da Park Slope, no sentido de que é uma, é uma regra justa. Né? Olha, você está comprando para uma família de não sei quantos adultos, então esses adultos têm que colaborar com a força de trabalho, porque é assim que funcionamos. Mas eu acho que para nossa realidade talvez isso seja um furo na água, assim, sabe? Não vai dar muito certo, não. Pelo menos no começo, né? Sempre lembrando daquela história que, enfim, estava ali nos pontos levantados, a gente pode, dependendo, né, de como crescermos, para onde crescermos e como as coisas rolarem, a gente mudar de ideia e tal, enfim. Mas especialmente num começo, não acho que dê para fazer isso, não. É isso. E só uma observação de outra natureza, que agora eu lembrei porque eu falei dessa história da escrita. Eu, Marília, mudei toda a ordem da sua ordem mental, dos pontos ali, de ter um nó na cabeça, né? É obrigado, isso. Júlia. Lorena, depois Bruno. Ah, eu não lembro mais quem falou, mas eu não tinha me tocado que isso pode ser legal, então, basicamente, depois que falaram isso, porque talvez seja legal, né? Então, acho que não tem nem o que, né? Primeiro ponto teria que ver se isso daí é legal ou não, porque eu tenho a impressão que não deve ser. Acho que a gente não pode obrigar as pessoas a trabalhar. E, basicamente, a minha opinião é primeiro ver se é legal ou não, mas me parece que, no geral, também não é alguma coisa que a gente queira, pelo menos nesse início, né? Uma coisa que já foi difícil, eu lembro da gente ter essa conversa algumas vezes, é legal a gente ter uma cooperativa e obrigar as pessoas a trabalhar na cooperativa, porque elas já estão trabalhando, mas elas não estão recebendo salário, então isso já foi enroscado. Imagina pensar se a gente pode obrigar uma pessoa a obrigar o marido dela a ir para a cooperativa, assim. Eu acho que não deve dar. Obrigado, Lorena. Bruno, depois Renato. Eu concordo com o que foi dito.
é muito desafiante fazer com que as pessoas que têm de moradia estejam na mesma sintonia política, ideológica ou de trabalho que a nossa. Então, acho que, por mais que seja um pouco desafiante, deixar muito aberto no começo, para não deixar com que as pessoas percam o engajamento, entendam a mensagem, entender o público que a gente está lidando de acordo com a realidade que vai ter inserida. Faz sentido. Show. Obrigado, Bruno. Renato, você pode falar depois do Vinícius. Bom, Vinícius, você pode falar e depois a gente volta para a Renata, se ela puder. Não, Senão, na verdade, essa questão quando a gente vai conversar, por exemplo, para montar uma cooperativa de agricultores, existe uma confusão entre o agricultor acha que toda a família dele, quando ele fica sócio, é sócia da cooperativa. Só que legalmente não é assim. Tanto que, em alguns casos, ele é sócio e a esposa dele, por exemplo, é sócio. Se ele tiver um filho maior de idade, também pode ser sócio. Então, na verdade, eu tentei dar uma esclarecida. Agora, aí pensando, eu não sou advogado, mas você obrigar uma pessoa que não está dentro da sua organização a cumprir uma tarefa, aí eu não sei, teria que conversar com o jurídico para a gente tirar a dúvida, mas eu acho que não é possível. Agora, a definição, eu não sei se você mesmo, Chico, ou alguém que comentou, das gente, às vezes, a gente mesmo no dia a dia, que usa a carteirinha do outro, né? É uma cultura meio que brasileira isso. Então, eu acho que tudo bem incentivar, tudo bem a gente falar da importância, mas eu não sou a favor da obrigação. uhum. Legal, Vinícius. Obrigado. Chico, você quer responder alguém ou posso seguir com a ordem? É rapidinho, só para ter uma nitidez, a Park Slope não obriga ninguém a trabalhar, ela impede que as pessoas participem. Pensa que é diferente. Ela não vai obrigar a outra pessoa a trabalhar, ela fala: olha, você não pode participar porque a outra pessoa da sua casa não está participando. E também elas são todas cooperantes também. Exato, ela fala: a outra pessoa precisa se cooperar também. Mas ainda assim, eu não sei se juridicamente ela pode impedir uma pessoa de fazer parte, porque a outra não trabalha. É um quiprocó. Eu acho que isso nos Estados Unidos faz mais sentido, que eles têm essas coisas de liberdade individual, cada empresa faz o que quiser e tudo mais. Mas acho que realmente no Brasil daria bastante chabu. Ainda bem que a gente não quer. Legal. Bom, não sei se a Renata ela quer escrever ou se ela está disponível. Hum, acho que não. Tá, então seguimos. Eu vou falar agora como cooperante, então a minha exploração final. Eu tendo a ser meio purista, né? Desculpa por isso, gente. Gosto muito do modelo da Park mas, tentando chegar no meio termo que faça sentido, eu acho que o que a Laluve implementou é bacana, porque ela ainda traz esse ponto de que é recomendável que todo mundo que se usufrui daquele espaço precisa trabalhar, e não é uma regra marcial, mas é uma recomendação, porque todo mundo, né, porque compra gera trabalho, e a gente precisa de pessoas lá na cooperativa trabalhando para que as coisas se movimentem. E então, todo mundo que se beneficia daquela compra, aí eu acho que aí eu já venho um pouco mais com o que eu penso. Não necessariamente precisa morar junto ou não, mas todo mundo que se beneficia daquela compra teria que trabalhar, né? E agora, não trabalhando, como funcionaria para que alguém indicado por aquela pessoa, vamos dizer, eu fiz meu turno, beleza, estou trabalhando. Só que eu não posso fazer a compra, por alguma impossibilidade minha, seja de horário, enfim, de saúde, de alguma coisa. Quem poderia fazer essa compra no meu lugar? Aí eu entendo que também é legal, acho que, não sei se eu confundi, mas na Laluve eu acho que você pode indicar alguém para poder fazer essa compra para você, né? E aí eu acho que seria legal que isso ocorresse também, que essa pessoa já fosse pré-cadastrado, né? Então, sei lá, que nem você vai é, indicar para o seu condomínio que alguém é morador. Às vezes a pessoa nem mora lá, mas aí você indica para ele que aquela pessoa pode ter acesso às dependências do condomínio. E eu acho que isso vai ao encontro de vários pontos. Primeiro, de segurança. Se alguém estranha a loja e entra ali, né, por mais que
a gente permita aqui um terceiro ponto, e ela sofre um acidente, e aí acontece algum chabu, ou se ela tem alguma conduta de má fé, porque, pô, se na Park Slope até os próprios cooperantes, né, tipo, furtam mercadoria, né, e são punidos por isso, como que a gente faria se uma pessoa que nem faz parte da cooperativa fizesse algo inapropriado lá dentro, né? Então, eu acho que é isso é meio, seria mais fácil de gerir se fosse alguém que está devidamente cadastrado e autorizado pelo cooperante, e se aí caso algo acontecer com essa pessoa, ou essa pessoa fazer algo inadequado dentro da cooperativa, quem vai ser responsabilizado é o cooperante. Aí eu acho que até legalmente isso é possível, né? Porque está sendo indicado ali por alguém que é membro e dono da cooperativa. Então, acho que é importante, né, não ser obrigatório com que todo mundo seja cooperado. Acho que é importante ter alguém que possa fazer a compra, mas já pré-indicado e cadastrado. E acho que é importante ter um controle de acesso dessas pessoas, mediante a apresentação de algum documento, carteirinha com foto para fazer compra. E aí, se não for a pessoa, ela vai falar: não, não, mas eu sou essa, já estou cadastrada. Ah, verdade, você está aqui no sistema, estou vendo aqui. Seu RG está aí? Tá, ó, mostrei. Ah, beleza, pode fazer. Se a pessoa tiver algum problema, não puder mais que seja aquela pessoa, ela vai lá e troca. Chega lá no administrativo da cooperativa e fala: eu quero agora que fulano faça compra, não mais esse. Aí muda, entendeu? Mas também tem que abrir muito e falar, todo mundo pode fazer, aí a gente não vai conseguir fazer essa gestão. E aí eu acho que complica para a gente e atrapalha a organização da cooperativa. Então, assim, minha singela opinião é essa. E aí eu vou passar então para o Chico e depois para a Ju. Só continuando nessa exploração, então, porque eu acho que é uma segunda questão, né? Primeiro é a questão de participação por residência e obrigatoriedade. Agora é de pessoa attached lá, como é que fala? Pessoa juntada, vamos, pessoa indicada. Agregada. Agregada, Agregada. isso, agregada. Então, acho que tem uma questão, eu acho legal isso. Fico me perguntando se seria como na La Louve, que a pessoa tem que morar junto e tem que comprovar a residência, que aí é diferente, né? Ou se é uma pessoa qualquer. Que aí eu posso colocar um amigo que mora em outro lugar e não sei como que funciona exatamente. O que eu fico pensando, mas aí tem que ver em relação de tributação, não sei o quê, essa compra então vai ser registrada como para pessoa cooperante, é um ato cooperado? Ou ela é um ato não cooperado, que é uma outra pessoa que está fazendo? Eu não sei como na legislação entraria essa questão, e se é uma questão, como a gente já está vendo todo esse quiprocó de tributação todo. Em relação à facilidade, acho bom. E na questão da doença também, se a pessoa tiver numa situação, acho que ela pode indicar alguém que não mora com ela, por exemplo, né? Ou então ver uma outra forma, assim. O que eu acho importante, na verdade, é isso que eu ia falar, é que talvez essa pessoa cadastrada e tal, ela precisa fazer um boas-vindas, um encontro para conhecer a cooperativa antes, para entender aonde ela está entrando e tudo mais, assim. Porque tem esses funcionamentos. A ideia é que a gente construa esse espaço em que todo mundo sabe um pouco o que está acontecendo, sabe que todo mundo ali está trabalhando junto e tudo mais. Então, é legal porque também é uma forma, às vezes, dessa pessoa que está cadastrada se interessar em fazer trabalho também e entrar para a cooperativa. Pode ser interessante isso. É isso. Beleza. Júlia, depois Maria. Parte do que eu ia falar foi abordado pelo Chico, né, sobre esses níveis de discussão, assim. E uma outra observação, que eu acho que também entrou um pouco aí nessa fala do René, a gente está falando bastante sobre a oposição entre o modelo da Park Slope e da La Louve, mas tem uma outra questão aqui da Rizoma, sobre a qual a gente não está conversando, que me soa muito estranha, para falar a verdade, mas, enfim, é uma possibilidade, que é essa de acompanhantes não cooperantes que podem ser levados, pessoas, né, que podem ser levadas pelos cooperantes. Enfim, tem uma limitação de uma pessoa e tal, então eu acho que uma coisa não substitui a outra, mas entra, né, na mesma seara de uma pessoa não, uma pessoa cooperante que vai para a cooperativa fazer compras e leva outra pessoa que não é cooperante para comprar lá também. Tem essa parte, e aí tem uma outra que também é da Rizoma, que entra mais ainda nessa questão, que é a de substituição permanente, né? Então, olha,
o turno de trabalho não é transferível, mas eu não consigo, para além do meu turno de trabalho, fazer compras. Né, eu tenho essas 3 horas a cada 4 semanas, eu posso trabalhar, mas eu não consigo comprar. E aí, nesses casos, o pessoal da Rizoma permite a substituição permanente para compras. E aí eu acho que tem toda, né, uma formalidade, provavelmente, né, você anota lá quem que é, quem que não é, enfim, não sei se mas é uma pessoa não cooperante que tem a possibilidade de fazer compras pela pessoa cooperante que está impossibilitada de comprar, né? É isso. Beleza, Júlia. Obrigado. Marília? Eu tenho, assim, de maneira geral, o entendimento de que a nossa cooperativa não vai ser um supermercado aberto, né? Toda pessoa que entrar nela, seja nessa forma de acompanhante da Rizoma, que eu entendo que seria o visitante da Park Slope, né? É uma pessoa que, de alguma forma, passa ali no balcão de entrada e bota ali o seu nome, CPF, sei lá eu. Então, assim, não existe esse fluxo meio aleatório de pessoas, né? E eu entendo, eu não sei se a gente vai ter carteirinha, eu espero profundamente que não, porque estou cansada de carregar carteirinhas na carteira. Eu espero que seja alguma outra forma de identificação. Nem que seja a pessoa dizer assim, meu nome completo, e aí eu mostro um documento válido, né? Seja um daqueles documentos com foto, enfim. É, e o que eu ia falar? Que não só, assim, com exceção da pessoa visitante, né, que digamos que a pessoa está ali visitando mesmo a sua casa, minha comadre que de vez em quando vem aqui em casa, mora em Campinas, mas de vez em quando vem aqui em casa. Daí estamos juntas, ela está aqui esses dias, ela vai comigo às compras, né, no sentido de realmente de me acompanhar, me ajudar a carregar, enfim, conhecer eventualmente, né, e eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente fazer. Eu entendo que essa pessoa que quer, que está curiosa, né, quer circular ali na nossa cooperativa com uma pessoa cooperante, ela é muito bem-vinda, né? E a gente tem que estar super aberto para isso. O que eu acho um pouco, o que eu acho que é uma ideia que eu não vejo é a pessoa cooperante poder ter essa pessoa a mais e qualquer pessoa poder chegar lá e dizer que é essa a mais de alguém. Eu acho que isso não vai existir. O que vai existir vai ser uma pessoa específica designada que passou por um boas-vindas, passou por um entendimento do que é aquele lugar. Não, isso daqui não é um supermercado normal. Isso daqui é uma outra coisa, né? Isso aqui é um empreendimento coletivo. Isso aqui é enfim, é um bem comum de todas as pessoas que constroem isso daqui, né? Então, me parece fazer muito sentido essa pessoa, essa mais um que compra. E aí eu também faria a distinção de que essa pessoa mais um, ela compra pela pessoa cooperante. Ela não tem a possibilidade de trabalhar pela pessoa cooperante, né? Não existe essa troca de funções. Por quê? Porque boas-vindas para você fazer compras, eu imagino que sejam boas-vindas muito diferentes do treinamento para você começar a trabalhar dentro da cooperativa. E aí eu coloquei aqui uma anotaçãozinha que eu acho que essa pessoa mais um tem todo esse protocolo de boas-vindas e tem, inclusive, alguma coisa legal no sentido de dizer de responsabilidade. É como se fosse um contratinho, né? Eu estou vindo aqui no lugar daquela pessoa ou auxiliando aquela pessoa como apoio para aquela pessoa e eu me comprometo a X, Y, Z, que estão dentro dos nossos princípios, né? Então é alguma coisa bem nítida que eu vejo assim para frente e que é possível você trocar aquela pessoa? É possível, mas a próxima pessoa que vai assumir essa função tem que passar pelo mesmo rolê que a pessoa anterior passou, né? Então não é simplesmente uma mensagem que você possa mandar no app e mudar o nome da pessoa. Eu suponho que a gente não vai fazer isso.
Beleza, gente, a gente está já meio que com o horário já não avançando. Vou tentar falar brevemente também como cooperante, aí, um ponto que eu acho que é bem diferente nosso da Rizoma. Eu acho que a Rizoma tem uma particularidade que deve ser em relação à legislação. Aqui, como a gente tem que definir cooperante e não cooperante, então esse lance de a pessoa convidada a poder fazer compras, eu acho que estaria fora de cogitação, né? Pelo menos ao meu ver. Então, eu entendo que seria mais um visitante, e esse visitante também tem que passar ali pela, vamos dizer assim, portaria, se identificar e ter ali liberado o acesso, né? A gente ainda não entrou nesse mérito de como seria esse controle de acesso, mas dependendo de como a gente vai definir isso, implica também, né? Tipo, se for carteirinha ou não, porque se for totalmente aberto, qualquer um entra e compra, né? Ou pelo menos tem acesso à área de loja. E aí não faz muito sentido a gente definir um monte de regras, né? De só pode fazer compra um ou outro, e na prática qualquer um consegue entrar na loja. Mas enfim, acho que isso é um ponto a se discutir em outro momento. E uma última coisa que eu queria comentar, que eu acho que foi importante que a Júlia levantou, da substituição permanente. Eu fico pensando se existe uma substituição permanente, se ela não cairia no caso do que o Bruno trouxe, né? De tipo alguém que trabalha por alguém que não pode trabalhar, sabe? Então, tipo, como a gente comprovaria que de fato essa pessoa ela tem relação com uma com a outra, né? Sei lá, é um parente, é um familiar, é um amigo que mora junto ou que depende, né, tem uma dependência financeira afetiva do outro. Como que a gente consegue justificar essa substituição permanente para fazer sentido e não cair nisso de, as pessoas vão começar a usar esse subterfúgio para poder ficar trabalhando umas pelas outras e aí perde o sentido todo da coisa, né? Então, enfim, só um ponto aí também que eu acho que a gente precisa considerar. Gente, pelo andar da carruagem e da hora, então a gente precisa encerrar. Aí vamos então para a finalização dessa pauta. Foi muito legal. E uma avaliação e check-out. Então, eu vou pedir para todo mundo levantar a sua mãozinha. A avaliação e check-out é basicamente como que você enxerga que essa reunião foi. Ela foi eficiente, ela foi eficaz, ela foi inclusiva, ela teve muitas opiniões distintas. Então, você trazer uma avaliação sucinta do que você entendeu, como foi essa mexerica. E o check-out é como você sai após esse encontro e como que você vai encarar o mundo, né, fora daqui depois disso. Então, dessa vez eu vou perguntar se alguém quer começar. Eu posso começar, porque aí se eu precisar sair, já falei. Fechou. Lorena começa e depois passa para alguém. Achei que foi, assim, que todo mundo teve a oportunidade de falar, então foi legal. Foi a primeira mexerica que eu participo. E, enfim, esse assunto a gente já falou outras vezes, né? Então dá aquela sensação, assim, um pouquinho angustiante de que nunca vai ser resolvido, mas eu fiquei bem feliz que vai aparecendo mais gente, a gente vai tendo outra perspectiva, né? Por exemplo, esse lance de, tipo, talvez não seja legal, né? E eu fiquei, nossa, como que eu não pensei nisso? Então eu saio bem feliz da mexerica, gostei. Foi bem útil. Eu vou passar para o Chico. Eu achei uma reunião também que deu para ouvir várias vozes. É, eu fico na expectativa que tenham mais pessoas na mexerica, mas também eu acho gostoso que a gente consegue verticalizar um pouco. As pessoas conseguem desenvolver melhor pensamentos e tudo. Tive a impressão que a gente saiu com um encaminhamento, uma indicação de política a ser adotada pela Como, dessa reunião, né, pelo menos desse círculo nesse momento. E fico feliz com isso, acho muito legal. Dá essa sensação de, olha só, temos um caminho apontado aqui. E saio cansadinho, pronto para descansar um pouquinho, ficar no sofá e ver uma coisinha na Netflix, sei lá. E vou passar para o Bruno.
Eu saio mais instruído da reunião e acho que foi bom para abrir novos encaminhamentos para tomada de decisões futuras que vão logo ter que ser feitas. E eu passo para a Maria. Eu acho tão interessante quando a gente começa a falar dessas coisas que a gente já falou em outros momentos, mas parece que a gente consegue concentrar as coisas e entender as decorrências, né, de cada uma dessas decisões. E como a vida é complexa. Como a vida é complexa, né? Eu fico me colocando no lugar, de repente, daquela mãe que tinha duas crianças e que era mãe solo e que via a injustiça daquilo, mas eu também, às vezes, acho que a gente consegue. Quando o Bruno fala, mas será que alguém não pode oferecer um apoio no sentido de assumir, de repente, o turno dela, um turno a cada 2 meses? Será que não existiriam outras formas de resolver essa sobrecarga dela? Né? Enfim, eu acho muito legal que aqui parece que a gente consegue vislumbrar essas outras possibilidades, né? Então, me dá um respiro muito bom. Mas eu também consigo entender esse purismo que o René aprecia na Park Slope, né? Essa questão ideológica. Porque eu acho que essa postura ética é o que, de certa forma, mantém a Park Slope como Park Slope 50 anos depois, né? Eles poderiam ter virado outra coisa, eles já poderiam ter virado um supermercado, né? Que está interessado em vender coisas por um preço baixo. Mas não, eles seguem sendo um lugar de criar comunidade. Então, a gente precisa ter muita atenção para o que a gente vai se aferrar, né? Quais são as questões nas quais a gente vai se segurar muito firme para que daqui a 50 anos a gente olhe para isso ou nossos filhos olhem para isso e digam: olha, aquele sonho da minha mãe, né? Ó, continuou aí, ficou mais legal ainda, sei lá eu. É isso, vou passar para o Vinícius. Não, eu acho que a reunião foi muito boa, muito produtiva, questões foram bem expostas, e eu acho que ainda, vamos dizer assim, na minha cabeça ainda fica um pouco de dúvida, mas pelo menos eu já qualifico um pouco mais a minha dúvida. Vamos dizer assim, eu não sou tão purista, mas eu sei lá, por exemplo, esse mais um, para mim, é uma pessoa que vai acompanhar a compra de um sócio, e ela, na minha cabeça, se ela provavelmente no dia seguinte ela vai ser também uma sócia. É uma forma, acho que até de expandir, uma forma no que a gente chama de crescimento meio vegetativo, mas eu acho que é uma das maneiras de você ir espalhando, fazendo a ideia da cooperativa de consumo crescer também. Então, eu ainda fico um pouco em dúvida, mas eu não sou tão, vamos dizer, entre aspas, assim, purista. Eu acho que tem que ter uma flexibilidade. Eu passo para. Agora fiquei na dúvida. Acho que Quem a não falou? Júlia Júlia, e eu. O René e a a Juliette. Júlia. Para a Júlia. É um tema interminável, assim, eu tenho essa sensação. Eu saio sentindo que eu estou muito mais confortável e ainda assim com um monte de coisa para discutir, tem um monte de coisa para pensar, tem um monte de coisa, é um tema inesgotável, assim, essa é a sensação que eu tenho. E interessantíssimo, né? Porque é isso, a gente é quase um estudo sociológico de como as pessoas se organizam dentro das suas residências e, né, como as relações se dão e o que a gente vai considerar nessas nossas decisões, né? Eu acho um tema muito, muito rico, assim, gosto muito de conversar sobre isso, então saio alimentada. E como Chico também
pensando nessa dualidade entre ter menos pessoas e ser uma mexerica menorzinha que dá para ouvir todo mundo, mas na expectativa de que esse tema, por exemplo, era um tema que eu gostaria de discutir com outras pessoas que nunca ouviram falar desse negócio, entendeu? E de ouvir umas coisas sobre as quais a gente também nunca ouviu falar, né? Falar, sei lá, umas configurações familiares sobre as quais a gente não manje, né? De vir aqui a tal da mãe de 2 filhos e falar, gente, vocês não estão me enxergando. Cadê eu aqui no rolê de vocês, entendeu? Sinto falta disso, assim, né? Acho que às vezes é super interessante ficar, olha, a Lalu faz assim, a Rizoma faz assim, né? A gente precisa considerar tal coisas, mas sinto falta desse, de repente, uma eureka trazida de fora para alguém que não está familiarizado com esse tema e que vai nos dar um tilt, assim, sabe? Enfim, sempre os dois lados da moeda. E passo para o Renê. Obrigado, Júlia. Bom, eu saio feliz, bem satisfeito. Eu acho que também esperava que talvez chegasse mais gente que nunca ouviu falar sobre esse assunto, mas as poucas pessoas que chegaram, acho que já contribuíram enormemente para a gente poder pensar, né, sobre esse assunto de uma forma mais fresca, né, renovada. Penso como o Chico de que talvez a gente já tenha uma indicação de caminho aí, né, um rumo a trilhar em relação a esse assunto, e isso é muito positivo. Acho que a mexerica cumpre seu papel de nutrição e de troca, né, com isso, e então acho que é muito massa. E agora acho que para finalizar, eu vejo aqui também, acho que a Renata escreveu no chat. Oi, queridos, saudade. Vou atualizar aos poucos. Estou ouvindo, muito feliz com os encaminhamentos. Estou em aula, não posso falar. Vou na atividade da Casa Planta, muita saudade. Então, acho que é isso. Todo mundo falou, né? Acho que foi todo mundo. Então, agradecemos a todos que estiveram aí, que se dispuseram a participar, falar. E obrigado por mais uma mexerica. Uma ótima noite para todo mundo. Valeu, Acho que é galera. legal falar da Casa Planta, que é sexta-feira Ah, agora. boa, Não, fala. não, a Casa Planta Não, provavelmente vai ser adiada. Eu vou avisar a ótimo, Renata. A gente está em conversa para poder ter mais tempo de organizar e divulgar. ótimo. Beleza? Tá E, bom. e lembrar que tem mexerica daqui 2 semanas, né? Quinzenal, então a próxima mexerica Isso, o Next, então, será no dia 30, dia 30, né? Dia 30, exatamente. 30 do Já 5 a gente tem a mexerica 05. E Isso, antes da mexerica tem piquenique. final do mês. Tem isso, piquenique dia 28, mexerica dia 30. É isso aí. isso. Beleza, Mexerica gente. 5 no mês 5. Boa noite. Boa noite, falou, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.